Boa noite, sexta série EJA, né? Nós vamos continuar nosso assunto. Nós estamos falando sobre a Idade Média. Já falamos da Alta Idade Média, né? A Idade Média, ela está dividida em dois momentos. O primeiro momento, que vai do século V até o século X, é chamado de Alta Idade Média. E o segundo momento, que vai do século XI ao século XV, é chamado de Baixa Idade Média. A Alta Idade Média nós já estudamos, que é a formação do feudalismo, quando os bárbaros invadiram o Império Romano, né? E da junção, né? Da cultura do invasor, que era o bárbaro, né? O germânico, e a cultura do povo que estava sendo invadido, que eram os romanos, vai surgir a cultura medieval, né? Então, essa formação, a questão dos senhores e dos servos, da organização econômica, né, baseada na terra, né, tendo como agricultura a principal atividade econômica, bem como a social, né, uma sociedade estratificada, onde não havia mobilidade social, ou seja, as pessoas não mudavam de classe, e era formada pelo clero, pela nobreza, e pelos servos, a questão política, né, o poder descentralizado, onde o rei ele não tinha o poder total, pois o seu poder estava dividido entre os senhores feudais. Todas essas características, bem como as obrigações feudais dos servos, dos cavaleiros para com o seu suzerano, né, dos vassalos para com o seu suzerano, os impostos que eram pagos pelos servos, tudo isso que nós estudamos até agora, faz parte de quê, pessoal? Faz parte da Alta Idade Média. O que é que nós vamos estudar hoje e que foi o texto que eu mandei para vocês? A Baixa Idade Média. E quais as características da Baixa Idade Média? Nós vamos ver agora. Ok? Vou compartilhar aqui com vocês o slide da Baixa Idade Média, né? E nós vamos estar vendo agora algumas características. Então, vamos lá. Idade Média. Esse slide aqui, se eu não me engano, ele é completo. Aqui nós estamos vendo a divisão do século V ao século X, né? Nós temos a Alta Idade Média e tem como características a formação do feudalismo, a decadência do comércio, ruralização econômica, a sociedade fica rural, fortalecimento do poder local, ou seja, dos senhores feudais, né? Ascensão da igreja, a igreja se torna a instituição mais poderosa e a cultura é toda baseada na igreja, e a Europa vai ser invadida pelos bárbaros. Esse período que nós vamos estudar agora, que é a partir do século XI, entre o final do século X e início do século XI, que vai do século X ao século XVI, né, século XV, é a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, vai ter o renascimento urbano e comercial, né, comercial e urbano, onde o comércio vai voltar a todo vapor, as cidades voltam a crescer, vai ter a decadência do feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é o modo de produção da Idade Média, baseado em quê? No trabalho servil, baseada na terra, na propriedade da terra. Esse modelo ele começa a entrar em decadência. O que mais? Efervescência cultural urbana, né? As cidades começam a crescer, né? As cidades eram chamadas inicialmente de burgos, e a Europa invade, conquista, né, outras regiões. A Europa, através de um movimento chamado de cruzadas, vários europeus, vários nobres europeus vão sair, principalmente para o Oriente, né? Como essa Europa medieval ela é muito religiosa, e a religião é o quê? A religião católica ela é cristã e tem como base, né, Cristo, que nasceu lá no Oriente, né, lá em Jerusalém, que viveu lá em Jerusalém. Essas conquistas, né, vão ser as chamadas conquistas da Terra Santa, vão ser as cruzadas. Então, vamos lá.
Vamos passar aqui, porque aqui está falando sobre... Aqui está falando sobre o que nós já vimos. Vamos para a parte da Baixa Idade Média, né? Esse slide, por sinal, é bem interessante, mas a gente tem que passar para a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, história da Baixa Idade Média e cruzadas, do século XIII ao XV. O que é que vai acontecer, pessoal? Com o passar do tempo, as técnicas de produção agrícola na Idade Média, elas vão melhorando. Então, nós vamos ver o quê? Inovações técnicas como o quê? O moinho hidráulico, o moinho, né? Ele vai ser agora movido a água. Arado com roda melhorou a produção e a alimentação. Vai ter o arado com roda, vai ter o peitoral usado pelo cavalo, vai ser uma inovação técnica, dentre outras inovações. Diminuição das guerras, das doenças, provocou aumento demográfico. O problema que nós vamos ter aí, por um lado, vai ser interessante, porque começa a produzir muito, porque vai ter inovação técnica, vai melhorar a produção, beleza. O fim das guerras, das invasões bárbaras na Europa Ocidental, vamos dizer assim, também vai fazer com que a mortalidade diminua. Ótimo. Mas qual vai ser o problema? A produção ela não vai crescer tanto como a população. Esse aumento demográfico que vocês estão vendo aqui no slide, ele vai ser muito grande. Ele vai ser maior que a produção. Aí vai criar um problema. Qual vai ser o problema? A demanda, né, por produção, a procura por alimentos. E isso vai criar uma crise dentro do sistema feudal. Então, vamos lá. Século XI ao XIV. Pressão demográfica que não era absorvida pela precária estrutura do sistema feudal. Ou seja, mesmo melhorando a técnica, usando o arado, usando a charrua era um tipo de arado de ferro, muito bom. Mesmo usando essas técnicas, a produção não conseguiu aumentar tanto como a população. Rearticulação do comércio a partir dos interesses da população excedente, que emigrou para os burgos. Aí começa as pessoas saírem do campo e irem para as cidades. Incidência de saques e ataques aos castelos e aldeias. As pessoas começam essa ordem feudal, que o servo respeitava, né, o seu feudal, isso começa a entrar em decadência. Necessidade de conquistas territoriais como forma de resolver a profunda crise. Chegou um momento que o Papa disse, vocês estão lutando entre si, estão roubando a terra um do outro, quem não tem terra sequestra, rouba, etc. Começam os mendigos, por que vocês não vão até a Terra Santa, liberta a Terra Santa? Porque naquele momento Jerusalém estava nas mãos de pessoas que professavam outro tipo de fé. Jerusalém estava na mão dos árabes, e os árabes eram muçulmanos, né? E aí o que é que acontece? O Papa foi muito esperto, como a Igreja Católica ela detinha muitas terras, muitos feudos, essa crise, né, ela estava atrapalhando os negócios da igreja. Então a igreja disse, vão lá para o Oriente, vão lá, enfim, libertar a Terra Santa. E aí muitos nobres gostaram da ideia, até porque muitos nobres ficaram sem terra, né? E aí a necessidade de conquistar historiais, organizações das expedições militares religiosas no Oriente e no Ocidente, denominadas de cruzadas. Por que o nome foi cruzada? Dessas expedições que saíam da Europa para o Oriente, no intuito, entre aspas, de libertar Jerusalém. Porque o intuito era ir atrás de riqueza, atrás de terra, que eles não estavam tendo na Europa. Por que o nome cruzada, pessoal? O nome cruzada porque eles, como tinha um caráter religioso, militar e religioso, quem deu a ideia foi quem, pessoal? O Papa Urbano II. Então, como tinha um caráter urbano e religioso, o que é que acontece? Eles costuravam uma cruz na armadura deles, na camisa, enfim. E por isso que o nome era cruzado, né? Ela era religiosa e era militar. No campo econômico, né? O significado e importância das cruzadas. Esses nobres começaram a pedir dinheiro emprestado, e você sair da Europa naquela época para ir para o Oriente era muito pesado.
eles começaram a se endividar. Só que teve um lado interessante. Vamos ler aqui. Campo econômico. As cruzadas se apresentavam como um contra-ataque da Europa cristã para romper o cerco muçulmano que estivera submetido desde o século VIII. Tinha um problema que era o seguinte: os muçulmanos dominavam o Oriente, que era de outra religião, os muçulmanos, né, derivada de Maomé, e eles não queriam que os europeus cristãos fizessem comércio com o Oriente, enfim. Tinha uma certa, como é que eu posso dizer? Tinha uma certa proibição, um certo controle. Essa ida dos cristãos para o Oriente fez com que esse comércio se reabrisse. Então, por isso que houve um ressurgimento de cidades, de comércio, porque viam produtos que não existiam na Europa, que existiam no Oriente, né? Porcelana, seda, dentre outros. O social foram também uma forma de aliviar a pressão demográfica no continente que ameaçava destruir o feudalismo. É aquilo que eu falei a vocês, tinha muita gente para pouca comida, mesmo tendo uma mudança tecnológica que produzia mais, não conseguiu prover todo mundo. Então isso criou uma crise social e a Igreja Católica foi muito hábil quando o Papa Romano II disse: vão lá para Jerusalém, libertar a Terra Santa, a terra onde o menino Jesus nasceu. Isso fazia com que milhares de pessoas saíssem da Europa e diminuísse a tensão social. Foram 8 cruzadas ao longo de, 200 anos quase. Só a primeira teve sucesso, conseguiu conquistar Jerusalém, mas logo os árabes conseguiram se reorganizar, né? E os turcos conseguiram se reorganizar e, na realidade, começa aí a decadência dos senhores feudais, né? E a paisagem na Europa começa a mudar, ela deixa de ser rural e começa a ser urbana, as cidades reabrem, crescem, surgem novas cidades chamadas de burgo, e os comerciantes começam, né, devido a esse contato com o Oriente, a vir produtos de lá e começam a comercializar. No campo religioso, a Igreja Católica, o movimento significou a possibilidade para a expansão da sua fé, né? A Igreja Católica mandando pessoas, mesmo com violência, que eles iam conquistar com violência, mas eles iam disseminando, né, espalhando a fé deles. Né? Do campo de vista religioso, as cruzadas serviram para isso. Então, vamos lá. Foram 8 cruzadas, como eu falei a vocês estão vendo aí no slide. Guerra entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos tentam retomar a Terra Santa, Jerusalém, né? A ideia de guerra santa. Os cavaleiros cruzados, né? Fé religiosa. Os saques, os combates sangrentos. Eles iam com a fé religiosa. O Papa usou o seguinte argumento: vocês estão lutando entre si aqui na Europa, porque vocês são irmãos, são cristãos. Por que vocês não vão libertar Jerusalém do inimigo, né? Do inimigo, do ímpio, que era o muçulmano? Claro que esses cavaleiros iam para lá para o Oriente e eles tinham outra coisa em mente. Não era só a questão religiosa. Eles iam lá para conquistar terras, conquistar riqueza. E usaram de total violência contra os muçulmanos que estavam lá dominando a Terra Santa. As cruzadas, reinos cristãos muçulmanos, né, contra os muçulmanos. Aí tá as rotas das cruzadas, né, pessoal? Estão vendo aí. Tem a primeira cruzada, que está aqui de vermelho, enfim. Saía da Europa e ia para o Oriente, né? Passando pela Grécia, enfim, Europa Oriental e chegando até o Oriente. Ok. Consequências das cruzadas. O que foi que aconteceu, pessoal? Apesar do fracasso no plano militar, como eu falei a vocês, só a primeira das 8 cruzadas. As cruzadas começaram no ano 1000, foram até 1000, foi mais de 200 anos, na realidade. 1095 foi o discurso do Papa, foi até 1270. Então, foram quase 200 anos, como eu falei. Só a primeira cruzada, ela deu certo. Teve uma cruzada que foi feita por um louco, ele fez uma cruzada de crianças,
dizer que ia dar certo porque as crianças eram puras, terminaram sendo mortas no caminho, morrendo no caminho ou escravizadas. Teve vários tipos de cruzadas. Teve cruzada dos reis, né? E no plano militar só a primeira deu certo, mas qual outros resultados? Possibilitou a reabertura do Mediterrâneo, a navegação e o comércio na Europa. Como eu falei, isso estava meio que bloqueado, né? E aí houve a reabertura, proporcionando a reabertura das relações entre comércio entre o Oriente e o Ocidente, né? Contribuindo para a decadência do feudalismo, como eu falei, da ordem feudal, do modelo de produção feudal, e, consequentemente, reduziu o poder dos senhores feudais. E quem começa a ficar com o poder nas mãos vai ser quem? Vai ser o rei. Porque até então o rei dividiu o seu poder com os senhores feudais. Por isso que o rei não era tão forte, tão absoluto na Idade Média. A partir do momento que os senhores feudais, principalmente depois das cruzadas, que gastaram muito dinheiro e não deu em nada, começam a perder o poder, os reis começam a ganhar poder. Contribuindo para a decadência do feudalismo e, consequentemente, reduzir o poder dos senhores feudais, como eu falei, influenciando no surgimento da burguesia. Surge agora uma nova classe social, ou camada social. Até então, você ouviu falar dos senhores, dos servos, do clero e da nobreza. Com o ressurgimento do comércio e das cidades, vai surgir uma figura, um indivíduo ligado à cidade, ligado à rede urbana e comercial. E esse sujeito, esse indivíduo, vai ser o burguês. Quem era o burguês? O comerciante, o cara que negociava, o cara que não tinha nada a ver com aquele modelo feudal de produção da terra, de impostos, né? Como a talha, a banalidade, dentre outros impostos. Não, esse cara era um cara de negócio da cidade, que vendia, que saía em caravanas de uma cidade para outra para vender e etc. Que vendia nas feiras, né, as famosas feiras medievais, que eram feiras periódicas, e essas feiras começaram a ser permanentes, e dessas feiras surgiram novas cidades e etc. Então, a consequência positiva, né, se é que existiu uma positiva das cruzadas, não foi no campo militar, mas foi no campo comercial, onde o comércio Oriente e Ocidente, ele floresceu e surge uma nova camada social, ou classe social, que é a burguesia. A volta do comércio, a influência das cruzadas no comércio, os mercadores eram chamados de quê? De burgueses, feiras e rotas de comércio, como eu falei, haviam as rotas de comércio em toda a Europa, e os comerciantes saíam com suas caravanas, e haviam as feiras que eram temporárias, depois se tornaram permanentes, e que deram origem a cidades, né? A igreja não gostou nada disso. Os senhores feudais gostaram porque as cidades surgiram nas suas terras e aí eles podiam cobrar impostos, mas com o passar do tempo, os burgueses que dominavam as cidades começaram a querer ficar independente do senhor feudal e começaram a querer comprar a sua liberdade através de uma carta de franquia. Só que muitos senhores feudais recebiam impostos das cidades que tinham se originado em suas terras e não queriam libertar. Aí muitos burgueses, muitos líderes de cidades, muitas cidades lutaram contra os senhores feudais, conseguiram libertar as cidades que tinham surgido em suas terras. Aqui nós estamos vendo, pessoal, um mapa da Europa e as rotas comerciais, né? Rota do Mediterrâneo, na região da Europa, onde hoje é Espanha, Portugal, França. A região da França tinha da França, da Holanda e da Bélgica, tinha o Flandres, tinha a região da Champagne, enfim, haviam várias rotas comerciais na Europa, né? E a paisagem começa a mudar. Sai de uma paisagem rural, e tão somente rural e agrícola, para uma paisagem que tinha uma parte rural e agora tinha uma parte urbana muito intensa. O aumento do comércio promoveu o desenvolvimento das cidades medievais. Grande parte dessas antigas cidades tinha um núcleo fortificado com muralhas chamado burgo. Aí vocês estão vendo uma foto de uma cidade medieval
creio eu que deve ser em Portugal. É muito bonito. Eles faziam uma cidade fortificada e murada devido à violência, né? Porque não havia segurança pública, a noção que nós temos hoje. Exército era muito fraco, porque o rei não tinha esse poder. Então, eles se protegiam da forma que dava. Vamos lá. Renascimento das cidades. Formação dos burgos deram origem às cidades. Os burgos, que eram aquele núcleo controlado pelos burgueses que faziam comércio, deram origem às cidades. Crescimento das cidades em função de quê, pessoal? Do comércio. Cambistas e bancos estimulavam a circulação de moedas. Nesse momento, teve um probleminha. Qual era o problema? Você tinha o feudo, a cidade tinha surgido no feudo, o seu feudal gostou porque ele cobrava imposto, mas a moeda que circulava ali era daquele senhor feudal. O problema é que o comerciante vinha de outra região com outra moeda e aqui tinha a moeda desse outro senhor feudal. Meio que uma bagunça virou isso. É aí que surge uma figura chamada cambista, né, que deu origem ao que nós vemos hoje, que são as casas de câmbio, que ele fazia essa troca de moeda, essa conversão. O comerciante vinha de uma região, quando chegava lá para comercializar naquela outra região, esse cambista trocava uma moeda por outra equivalente. Ou melhor, dava a equivalência ali, né, do valor da moeda. É tipo, pessoal, hoje os cambistas deram origem à casa de câmbio. O que é uma casa de câmbio? Você vai para a Europa, se você quiser levar já o euros aqui, você vai numa casa de câmbio e você troca real por dólar, por euro, por peso, por qualquer outra moeda. As casas de câmbio. Então, começa aí o cambista, e esse cambista ele ficava numa mesa, em um banco, fazendo transações, transações financeiras, né? E essas transações financeiras deram origem a uma instituição que todo mundo conhece, e a gente depende também dela, que é o que, pessoal? Que é o que são os bancos, né? Que são os bancos. Então, esse cambista ficava em uma mesinha fazendo transações, cheque, algum tipo de transação comercial, fazendo conversão de moeda uma na outra, porque senão virava bagunça, e daí surgiu a instituição que hoje nós conhecemos como banco. Surgiu na Idade Média. Renascimento das cidades. Isolamento dos feudos. Os feudos ficaram meio que isolados. As cidades começaram a ter poder. Revolta camponesa. Os camponeses começaram a não respeitar mais os senhores feudais. As rotas comerciais, como eu já falei a vocês, por toda a Europa. Novas oportunidades. Monetarização, ou seja, começou a circular muita moeda. O comércio começou a ficar forte, aquecido. E aí, tudo isso que parece ser muito benéfico, muito positivo, tem também o outro lado. Esse contato entre o Oriente e o Ocidente, entre o Ocidente, a Europa, e o Oriente lá, Oriente Médio, até a China, né, que tinha também os seus produtos, sua porcelana, seda, etc., fez com que trouxessem de lá do Oriente não só produtos, né, que fizeram com que o comércio crescesse na Europa, mas também trouxe um amiguinho meio importuno de lá do Oriente. Um amiguinho infectado, que foi quem, pessoal? O rato infectado, que veio lá do Oriente, supostamente nos navios, né? E chegando na Europa, se proliferou e teve a peste, né? A peste bubônica, né? A chamada peste negra na Europa, que fez com que morresse muita gente na Europa, né? O nome peste bubônica foi chamado de peste negra porque os caroços que davam no corpo eram negros, tinham uma cor meia negra. Aí o nome foi peste negra. Dizem que matou, algumas estatísticas dão um número de 10 milhões de pessoas morreram por essa peste, né? Sem falar, pessoal, que quando esses ratos chegaram na Europa, eles viram um ambiente propício, não tinha esgotamento sanitário, as necessidades eram, enfim, os dejetos humanos eram jogados até na rua. Então, o rato se proliferou muito rápido. Essa doença, acharam que era o castigo de Deus, teve também essa questão. E o que vai ser mais interessante, a peste negra,
ela vai ser mais ou menos no século XIV, e ela vai fazer com que tenha uma mudança na Europa. Lá no início da Baixa Idade Média, nós vimos que tinha muita gente e pouca produção. Com a peste negra, que muita gente vai morrer, vai diminuir a população. Então, vai diminuir muito a população. Características da crise do sistema feudal. Expansão predatória da exploração de terras, que teria contribuído para o desgaste de sua fertilidade. Ainda tem isso, pessoal, o uso da terra, o desgaste, intenso desmatamento, diminuição da produção agrícola, aumento do número de nobres e suas necessidades de consumo. Reabertura do mar Mediterrâneo, né, pessoal? Aí teve o desenvolvimento de uma economia comercial, fortalecimento do rei, os senhores feudais entrando em decadência, e quem começava a ter poder agora? Os reis, né? Chegou um momento que os senhores feudais não respondiam a mais nada. Havia uma insegurança, roubos, sequestros, e os comerciantes começaram a perder com isso. Quem começou a se aproveitar dessa situação foi quem? Os reis, né? Os comerciantes começaram a investir nos reis para que os reis formassem um Estado, formassem um exército para dar segurança a eles. Intensificação das relações monetárias, já falei, né? Circulação de moeda, de comércio. Crescimento da atividade comercial, aumento da produção agrícola. Por que aumentou a produção agrícola? Eu já falei, a causa pode ter sido a peste negra, que matou muita gente. Então, aquela relação de pouca produção e muita gente acaba mais um pouco. Por quê? Porque agora a população diminuiu. Enfraquecimento do poder aristocrático, ou seja, dos senhores feudais, né? Principalmente porque perderam muito dinheiro com as cruzadas e agora com a peste negra, enfim. Expansão do comércio, revoltas populares, camponeses começam a se revoltar, formação das corporações de ofício, que são associações de comerciantes, enfim. Diante da crise, fazia necessária a conquista de novas áreas produtoras. Diante da crise demográfica, faz necessário o domínio sobre populações europeias. Diante da crise monetária, faz necessário a descoberta de novas fontes de minério. Enfim, em linhas gerais, pessoal, a igreja vai dizer que a crise enfim, Deus quer um novo homem. Aí está, em linhas gerais, as principais características da Baixa Idade Média, né? Esse período de crise do sistema feudal, que tem como principais características o que? As cruzadas, a reabertura do mar Mediterrâneo e, por conseguinte, o renascimento urbano e comercial, ou seja, o comércio ressurge forte, as cidades ressurgem, surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, ligada ao comércio e às cidades, e decadência de quem? Dos senhores feudais, né? A questão da peste negra, e o rei começa a ter poder. Por quê? Porque os senhores feudais estavam entrando em decadência. Em linhas gerais, o assunto de hoje é esse, né? Tem aí o texto que eu coloquei para vocês sobre a Baixa Idade Média, as cruzadas, renascimento comercial. Então, só é vocês darem uma lida no assunto, prestarem atenção no vídeo, e na próxima aula a gente passa uma atividade. Um abraço, boa noite e bom estudo para vocês.